todos, sejam muito bem-vindos aqui no canal TV Miss Brasil Forever. Esta noite vamos fazer uma live sobre os bastidores do Miss Internacional no Japão, no ano de 1987 e depois, 10 anos depois, em 1997, com as nossas rainhas. Vai ser uma alegria. Deixa eu ver a Valéria aqui agora. Se ela entrar, vocês estão muito lindas hoje. Pronto, mandei o convite para ela também. E agora eu acho que a nossa live vai fluir. Vai fluir. O Instagram vai ajudar, né? Sim, agora sim, não é possível. Mas aqui, ela aqui, chegou. Opa! Chegou! Deu certo! Bem-vinda, Valéria! Nossa, gente, eu tava tentando lá, tá? Tava fazendo a live, mas realmente, Fernanda, quando a gente aperta para convidar, né, dá erro. Então, enfim, nós deu somos certo. da A área, gente não adianta, Valéria. Eu não tô vendo o Josenildo, mas pelo menos eu tô te vendo. Vamos aproveitar enquanto estamos online para darmos o início à live. Meninas, sejam muito bem-vindas, todo mundo? vocês duas. Obrigada, obrigada pelo convite. Um prazer enorme a gente poder fazer essa conversa. Com certeza. Lembrar, né? O objetivo dessa live por séries é saber o que vocês passaram na versão nos bastidores lá em Tóquio, no Japão, no concurso Miss Internacional. Por quê? São 10 anos que separam o reinado de vocês, mas vai ter alguma coincidência, algum perrengue, alguma coisa que vocês vivenciaram lá. Então, nós vamos assim, ser muito bem específico, né, para saber tirar do baú o que aconteceu lá, Fernanda, com você em 87 e você, Valéria, em 97. É a terceira live nessa versão, não é, do Miss Beleza Internacional. Eu também faço com a versão Miss Mundo e a versão Miss Universo. E é um prazer demais. Vocês já fizeram live solo e agora vocês estão aqui para a gente bater esse papo aqui gostoso nessa noite de 11 de junho, tá? Então, a regra é a seguinte. Fernanda faz uma pergunta para a Valéria, Valéria faz uma pergunta para a Fernanda, eu faço uma pergunta para a Fernanda e depois para a Valéria e recomeça tudo de novo, ok? Combinado? Ok. Combinado. Então, vamos lá. Começando por Fernanda. Então, Valéria, qual foi a tua maior dificuldade no período em que tu ficou no Japão durante o concurso? Então, Fernanda, eu acho que a minha maior dificuldade, assim, na época, foi não ter o meu inglês fluente, né? Eu falava inglês, mas eu entendia inglês, mas não falava tão bem, né? Aquela coisa de quem nunca morou fora, né? Fora dos Estados Unidos, né? Que aí você tem que praticar. Então, para mim, essa foi a dificuldade. Mas, como eu tinha acabado de voltar da Argentina, né? O meu espanhol era muito bom. Então, assim, eu não me comunicava, porque português só tinha eu e a Kátia, né? A Miss Portugal, que falávamos português. Em compensação, espanhol, tem muitos países que falam, né? Então, assim, eu consegui me comunicar bem com as meninas. E aí, óbvio, eu tinha a Miss Espanha, que eu adorava ela, e ela falava inglês bem. Então, quando eu não entendia alguma coisa, ela que traduzia para mim, sabe? Eu conseguia me comunicar, mas eu acho que essa foi a maior dificuldade. Assim, eu lembro até que quando teve, né, na apresentação, eu entendia o que o apresentador estava falando, mas eu não tive coragem de me expressar em inglês, sabe? Em segurança. Eu preferi, eu até falei para ele falou inglês, aí eu falei, não, português e espanhol. Aí, qual... Eu falei, eu acho que eu vou falar em espanhol, porque pelo menos as meninas entendem também, né? Porque o palco, a maior parte ali falava espanhol, né? A maior parte das meninas. Então, acho que a maior dificuldade foi isso. Tirando isso, acho que não teve dificuldade, não. Legal, bacana relembrar isso. Agora sou eu ou é você, Josenildo? Não, você faz a sua Sou pergunta eu. para a Fernanda. Fernanda, o que você achou de Tóquio quando você foi? Bom, com 22 anos, chegando em Tóquio, justamente em Tóquio, eu não tinha ido ainda até então para o exterior.
Então, tu imagina eu já começar por um país com a cultura completamente diferente, Completamente. com tudo diferente. Eu estava assim deslumbrada, né? Muito feliz por ter essa oportunidade. Eu fiquei 28 dias no Japão e a minha dificuldade foi alimentação. Quer dizer, imagina 28 dias, quando chegou no concurso, eu tinha emagrecido muito, porque a Nossa. alimentação para mim foi bem complicado, eu não como nada do mar, né? Aham. Então, assim, eu fiquei deslumbrada com a cidade, com a cultura. Eu descobri que que eu vinha descobrir, né, que eu sou uma pessoa apaixonada por origami, por ikebana, por bonsai, por toda essa cultura. Cultura Eh, Eu, eu, oriental. am- eu amei que tudo era muito pontual, né? Toda a nossa função lá tinha horário para começar e horário para terminar. E eu sou uma pessoa que curto pra caramba horário. Então, assim, isso me marcou muito, 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 muito. Eu Você chegou a aproveitei muito os voltar? 28. Oi? Você chegou a voltar em Tóquio depois do concurso? Não, não, mas a minha Porque família quer deve ter voltar. mudado muito, né? Eu imagino. É uma O meu, cidade que ma- cresce todo dia, né? o meu marido e minha família, meus filhos querem ir. A gente provavelmente ano que vem a gente vai para Tóquio. Ah, que Já estamos legal. combinando, é muito legal. Eu vou amar voltar. Ah, Que com certeza. maravilha. Olha, o nosso querido Giovanni Becker, do Mundo Miss RS, ele diz que Fernanda é uma das mulheres mais lindas do Rio Grande do Sul de todos os Ai, tempos. Giovanni, Olha, querido! Fernanda. Obrigada, amor, obrigada. Bem, Que meninas, legal. Concordo. eu vou perguntar agora para Fernanda. Fernanda, como foi a sua chegada no Japão? Foi tranquila ou teve emoção? Ah, foi tranquila no sentido de tudo funcionou muito bem, né? Funcionou super bem, minha chegada, como eu disse, até então eu não tinha ido para o exterior, e tudo funcionou muito bem, mas sim, teve muita emoção, né? Porque para mim tudo era uma grande novidade, aquele aeroporto daquele tamanho, a cidade daquela iluminada, para mim tudo foi uma grande emoção. Sabe? E encontrar as missas também, sabe? Então eu acho que eu vou te dizer assim, eu estava deslumbrada com tudo. Eu acho que eu aproveitei muito, muito, muito. Tive grandes emoções. Maravilha. E você, Valéria, eu queria saber se você esperava vencer a competição do traje típico do Miss Beleza Internacional 1997 e ser top 15. Eu? Não, mas olha, realmente as minhas roupas estavam muito bonitas. Tanto o traje típico, que era enorme, né? Era uma Vitória Régia, assim, era uma coisa gigantesca, quanto o meu vestido. Então, assim, esperava ganhar? Não sei, né? A gente acha que a gente sempre tem a esperança de ganhar, né? Mas realmente, assim, olhando os outros trajes típicos, típicos, né? O meu tava muito bonito, realmente. Então, fiquei feliz que eu trouxe esse prêmio, né? Muito bacana. Se eu não me engano, eu acho que você detém esse prêmio de melhor traje típico até hoje, né? Eu acho que nenhuma outra brasileira venceu desde Eu 97. não sabia disso. Não sabia É. disso. Eu lembro Pelo que que eu me quando eu recordo, fiquei nas top 15, fazia. Você ficou, Fernanda? Nos 15, ficou. sim. Uhum. Sim, então, mas eu lembro que alguém falou, ai, fazia tempo que não ficava, o Brasil não ficava nas top 15. Não sei se é verídico também, nunca fui atrás da informação. Na década de 80, o Brasil obteve classificação em 81 com a Tayomara Rossio, ela foi vice-miss internacional, segundo lugar, ela perdeu para a Miss Austrália. Depois Eu veio Ana também. Glitz em 84, top 15. Depois veio a Kátia, de 85, outra gaúcha também, foi semifinalista. Kátia Marques. E depois, 87, Fernanda. E aí, o que acontece? Na década de 90 foi você. Então é isso. Então tem 10 anos, né? Porque eu lembro, não lembro quem falou para mim que fazia tempo que o Brasil não ficava entre as 15 finalistas do Miss Brasil Internacional, ou do Miss Internacional, né? É, Sim. então eu acho que
Bem, não sei, você sabe mais do que eu, Josenilda. Então, antes de mim foi a Fernanda, é isso? Antes de você, Fernanda, 87. 87, Então né? foram 10 anos, né, que a gente não ficou nos top 15. Isso. Eu não sei se a Lisiane, em 91, ficou classificada, mas também era uma forte candidata em 91, a Miss Lisiane Brown também. Daí, Bom, agora é a sua vez, Fernanda, para Valéria. qual foi o momento assim mais marcante na tua estadia em Tóquio? Então, eu lembro, a gente fez muitos passeios, né? E aí, 97, a gente foi para muitos templos. Eu fui para Kyoto, né? Kyoto tem muito templo budista, né? Tem aquele Golden Temple, a gente foi visitar. A gente foi naquele. Ai, meu Deus, agora é minha memória para lembrar, que tem até na moeda acho que é 10 ienes. É o. Ah, meu pai. Byodo-in Temple. É um templo enorme. Nesse templo, a gente entrou, a gente comeu, tudo sentadinha no tatame, sabe? Comemos comida japonesa mesmo, porque já tinha sido introduzida no Brasil, né? Tava moda de Tava moda. comida japonesa, 97. Então eu lembro que eu já sabia segurar o hashi, aí teve aquele momento, né, de, ai, me mostra como faz, é assim. Então essa parte foi muito legal, muito legal. E também, obviamente, recebeu o prêmio de National Costume, foi muito emocionante, foi bem emocionante. Ah, eu acredito, imagina, que legal ser chamada. É. Bacana. Agora sou eu, né? Deixa eu ver. Fernanda, você se preparou muito para o concurso? Ou foi uma coisa assim, tipo eu fui? Você teve uma preparação? Eu me lembro que, sim, que teve uma equipe que me colocou em academia, né? Porque eu fui sempre magra, assim, perna fina, então me colocaram em academia para desenvolver um pouco o corpo. Ah, fiz algumas aulas de caminhada, algumas entrevistas. Eles meio que fizeram um grupo de pessoas para me preparar para o concurso. Também o cônsul das Relações Exteriores aqui de Porto Alegre, hoje eu estou em Porto Alegre visitando família, e eles me convidaram para um jantar também na casa deles, da qual eles me mostraram vídeos do Japão, me explicando um pouco da cultura, de tudo como funcionava, né? Essa questão de pontualidade, do respeito, do que podia, do que não podia. Mas eu fui bem orientada assim para chegar não tão sem Crua. saber fazer tão É. crua, né? Porque eu não tinha até então ido para o exterior, eu não fazia academia, não tinha essa cultura, né? Então, um pouco sim, eles me prepararam. Ai, que bom, né? Porque, por exemplo, eu não tive muito esse preparo, não. Você falou que está em Porto Alegre, meu pai é de Esteio. Era, né? Papai já é falecido. Que é aí do lado, né? Ah, é? Eu gosto, Meu pai é minha família é gaúcho. toda daqui. Legal, Maravilha. legal. Mas foi Maravilha. bacana, mas nada se compara com o que acontece hoje em dia, né? Era uma coisa bem mambembe perto de hoje em dia, como eles preparam as misses. Não, olha só, se eu falasse ainda da minha época, né, já 97, que não é hoje em dia, eu não fui nada preparada, assim, eu fui super verdinha, né, que eu Uhum, falo. uhum. Eu fiz o que, assim, eu achava que eu tinha que fazer. Mas, por exemplo, no meu concurso tinha a Miss Venezuela, que ela, quando ela me contava, quando ela me contou, assim, o processo que ela passou para estar ali, não, o quão doloroso foi as sessões de mesoterapia, eu ficava assim em choque, sabe? Mas Porque assim, Venezuela eles é uma realmente. exceção, né? Na minha Aí época ela falou também. pra mim, eu tinha um cabelão assim que nem o seu, e ela foi pra lá de cabelo em cima, cabelo médio, né? Cabelo em cima do ombro. Ela não tinha nem como a gente não tinha celular, né, pra mostrar a foto. No 97, enfim, mas ela falou, meu cabelo era igual o seu, assim, no meio das costas. Eu falei, ai, você não sofreu pra cortar? Quem gosta de Ah, cabelão, né, sofre. Ela falou, não, eu fiz o que me mandaram fazer, de fato deu certo, né?
Tem, sim, só fazendo um Eu adendo. acho que é aquela coisa do cabelo Miss que eles gostam de fazer, né? Venezuela é forte, acho que a vida inteira, né? Eles têm uma escola Eles de têm uma Miss fábrica, muito né? forte. Uma loucura, assim. É muito É. forte. É muito forte. E aí, Fernanda, eu queria que você revelasse alguns segredos dos bastidores do Miss Beleza Internacional 87, né? Teve algumas misses. O que aconteceu? Tinha misses assim legais, misses que não eram tão legais, assim. O que você achou ali nos bastidores? Memória. Vamos buscar na memória. Claro que em concurso, com tantas candidatas, é lógico que tu tem as afinidades, né? Eu me lembro que eu não falava inglês direito, mas eu entendia, e eu fiz amizade com a Miss Grécia. A gente até por um período trocou carta. Era muito engraçado, porque chegava a carta eu tinha que traduzir, né? Pedir para alguém para traduzir. Mas assim, eu fiz amizade, claro, com Portugal, né? A Suzana ficava comigo no quarto, a Espanha, lógico. E tinha, deixa eu ver, ai, coisas diferentes de bastidores, aquela coisa, né? Que não é nada fácil. Uma curiosidade de bastidores de Misa é que não é nada fácil. A gente acorda muito cedo, já tem que se maquiar. A gente tem horário para tudo, né? Não é fácil, são 28 dias de muita correria. Não é Muita passeio, né? Não é Não, passeio de jeito nenhum, é. a gente acorda cedo, já tem que se maquiar, a gente tem que passar o tempo inteiro em cima do salto, arrumadíssimas, né, maquiadas. Não pode sair do quarto sem a faixa, né, a faixa do dia a dia, aquelas proibições. A gente tem babá, né, não sei se tu lembra da chaperona. Chaperona, né? A chaperona. A São as minha, chaperonas. a nossa ali até que era muito simpática. Então, assim, e elas ficavam em cima, né? Ficavam cuidando mesmo, era um babá de mês. Que mais que tinha de curiosidade? Mas, assim, no geral, que eu me lembre, não, as meninas eram bem acessíveis, né? Mas, claro, tu tem aquele teu grupinho, né? Que tu fica mais próximo, até essa curiosidade para mim, quando eu olho para, quando eu lembro na época, eu fico assim, meu Deus, mas eu fiz amizade com a Miss Grécia. Logo Grécia, né? Ela falava inglês. Ela, na realidade, eu acho que ela foi uma das misses que teve muita dificuldade pela distância. Eu me lembro que ela teve uma crise de choro. A gente tentou meio que consolá-la, porque ela realmente ficou em pânico. No terceiro dia, ela entrou em pânico, desesperada, ela chorava muito. Sei lá, acho que deu aquela coisa meio de mãe para se aproximar e eu acho que a gente acabou ficando amiga também. Mas no mais foi tudo tranquilo, que eu me lembre, né? Que a memória também faz um bom tempo. Tá É que certo. faz pouquinho tempo, né? É, bem pouquinho. Olha, temos uma rainha estadual, Denise Sessimbra, a Miss Rio Ah, Grande do Sul 73. Parabéns, que Deus maravilhosa, abençoe vocês. Um beijo, Denise. maravilhosa. E, Valéria, eu queria saber o que você achou da receptividade dos japoneses com você. Ah, eles são ótimos, né? Foram super simpáticos, super educados, né? Aquela coisa do japonês, né? Que é muito respeitoso, né? Eles são muito respeitosos, assim. É, eu achei tudo incrível. Não lembro de ter tido nenhum problema, nenhuma queixa, assim, nenhuma coisa de achar. Tudo legal, sabe? Todas as minhas lembranças, graças a Deus, são boas, muito receptivos e muito educados, né? Tá certo. Uma Bem palavra, típico, né, nossa do querida japonês. Fernanda. Diz uma coisa, Valéria, tinha alguma candidata assim que, na tua opinião, assim, tu achava que ia ser a vencedora fora você? Então, eu vou voltar a falar da Consuelo, né? Que foi ela que ganhou. Assim, ela muito bonita, era Era uma da onde? Barbie. Venezuela, a Venezuela. Consuelo. Tô voltando a falar nela, né? Porque ela ganhou o concurso e realmente, assim, do que eu conversei com as meninas, né? Que eu conversava mais com as latinas, ela era a que tinha sido mais bem preparada, sabe, para o concurso.
de tudo. De como se portar, de como desfilar. Ela ganhou Miss Fotogenia, se eu não me engano. É isso, Josenildo, também? Sim, sim, eu acho que sim. Ela falou para mim que tinha feito concurso de fotografia, né? Então, assim, para mim, ela era uma das candidatas que estariam entre pelo menos as três primeiras, se não a primeira. Então, eu imaginei ela. Por toda a preparação e pela beleza dela, porque realmente ela era deslumbrante, assim, muito É, bonita. Venezuela sempre Uma Barbie, que é a beleza que o japonês gosta, né? Que é os é. traços finos, né? Olho claro, né? Ela era muito delicada. Ela era uma Barbie, muito bonita e muito preparada também. E Então, um detalhe da Consuelo, ela ficou em terceiro lugar no Miss Venezuela, né? E ela foi indicada para o Miss Internacional. Né? Então, teve a segunda colocada foi para o Miss Mundo e a primeira para o Miss Universo. Universo, a Marina Belcomo. aqui no Belcomo. Brasil, uma Então, época foi assim também, né? É, No meu concurso, que foi diferente, que foi o primeiro foi para o Miss no Universo, né? Que foi a Naila, e o segundo foi Miss Brasil para o Miss Mundo. Internacional. O Miss Mundo foi Foi. separado, né? Separado naquele ano. E aí, o que É, acontece? Ela foi também a segunda Miss Venezuela a conquistar a coroa internacional. A primeira Miss foi em 85, né? E ela foi a segunda venezuelana que foi Miss Internacional. Então, foi bem páreo duro naquela época, assim. e ela é muito bonita, mereceu, até por todo o esforço que ela me contou que passou, sabe? Para estar ali, é, merecido. ai, legal. Tá certo. Sua Óbvio que vez a gente agora, quer ganhar, Fernanda. né? Mas não é a gente que decide, né? É. E me diz uma Eu não coisa, sei, assim, na opinião de vocês, esse concurso sempre me passou uma impressão que eles gostam muito das Misses Loiras. Foi sim, Miss o meu ano Loura ganhou uma daquele loira. então também, Ganhou a É, né? Austrália. a Consuelo era loira também. E o ano que eu participei também, a Austrália era loira. Bem loira. É. Eu acho que é porque é diferente também, né, deles. Mas olha só, quem entregou a faixa? Ai, gente, e agora, minha memória? Para Consuelo, será que era a França? Assim, um narizinho, aqueles assim de boneca, olho claro, mas o cabelo bem preto. Então, antes da Consuelo, a Miss Brasil a Miss Internacional 96 era morena. Morena, pois é. Não, Morena de de 90, cabelo, né? Morena de cabelo, 95. de pele bem branca. Isso, isso mesmo. E aí, o que acontece? Agora, a vez de Valéria fazer a pergunta. Sou eu? Não, acabei de fazer. É. Foi? Ou Então, sou eu não? agora. Não, Não, foi porque você, Fernanda, que foi falou, né? Fernanda que perguntou. Se tinha Foi, alguma Fernanda candidata, eu perguntou. te perguntei se tinha alguma candidata que tu E eu vou achava. te fazer quase a mesma pergunta. O que você achou do resultado do seu concurso? Você achou justo? Olha, eu vou te dizer que eu não imaginava. Assim, claro, a gente vai para um concurso e qualquer concurso a gente vai para ganhar. Isso é certo, né? Claro que a gente vai querendo ganhar, tu te prepara para isso. Mas sendo um concurso internacional, eu até achava assim que não ia ser o Brasil, né? Porque naquela época a gente escutava muito também algumas coisas de interesse de países, aquela coisa toda. Só que a australiana foi uma surpresa geral para todo mundo, porque ela não tinha nem assim um perfil mais de Miss, assim, não era tipo a candidata que, por exemplo, no teu ano ganhou, que tu dizia que era uma Barbie. A É, menina que ganhou, a australiana, ela já era mais fortinha, sabe? Não era um padrão Miss, né? entendi. E aí todo mundo ficou meio assim, surpreso, inclusive ela. Surpresa, né? Não, inclusive ela, quando foi chamada, porque todo mundo achava que naquela época, acho que era alguma latina, se eu não me engano, que a maioria assim pensava assim que ia ser na época que eu me lembro. Agora não me lembro qual latina, mas era uma latina.
né? E tinha uma também, qual país também, oriental, que também era muito bonita. Mas foi uma surpresa que ficou a Austrália, né? E ela levou um susto, porque na hora que chamaram, ela levou um, tipo, eu? Né? E ela não tinha um Nem perfil assim. acreditou, nem ela acreditou. Nem ela acreditou, e ela não tinha assim um perfil de, sabe, de Miss, Tá? né? Mas como eu disse, para mim estava tudo ótimo, eu estava me divertindo, passeando, Não, isso é passeando. uma experiência. Eu sempre É falo uma isso, experiência né? É uma muito legal. experiência tão boa, assim. Eu lembro que na volta, né, no ônibus de volta, a gente voltando pro hotel, aí as meninas já, ai, não, era você que tinha que ter ganhado, sabe? Umas falaram para mim. Mas eu falo, gente, mas é cabeça de júri, né? A gente não sabe o que que eles estão É. imaginando. Aí eu lembro que o Josenildo me perguntou na minha live: você acha que o não falar inglês te atrapalhou? Aí eu falei: não, porque, por exemplo, o Consuelo também não falava, entendeu? E ganhou. Então eu acho que é Isso uma não coisa era de. não era a primeira importância, não. Naquela época não É, era. Porque a é. maioria A chamava maioria não tradutor. falava, a maioria não falava É, inglês. isso é verdade. É. Lembro bem. E E assim, sim, pode falar, Agora Fernanda. sim, Josenildo, agora eu acho que é você. Isso. E aí, o que é que acontece? Eu queria saber, Fernanda, o que você sentiu ao ser chamada no top 15 do Miss Beleza Internacional 87? aí eu fiquei, nossa, subiu o coração na boca. Isso eu lembro muito bem. Porque, como eu disse, a gente fica. É uma coisa tão diferente, é tão. Parece que é uma coisa tão longe, sabe, da gente, de tu poder ganhar um concurso internacional. Foi a primeira vez que eu estava saindo. Então, quando me chamaram nas 15, eu fiquei muito feliz, muito surpresa, curti muito, sabe? Já tava, deu aquele alívio, tipo, ai, já consegui ficar entre as 15, coisa boa, porque era muita mulher, né? Então, fiquei muito feliz. Com E certeza. assim, eu queria. Eu não sei se o que vocês vão opinar hoje, né? Passado todos esses anos. O que, que seria ter sido melhor para vocês naquela época? Realmente vocês ter voltado para o Brasil pós o concurso, ou ganhar e ter que conviver ali, passar um ano longe da família no Brasil, lá no Japão? Eu pensei nisso. Não ia ser fácil. É, não, ainda mais a gente nova, né? Porque eu também nunca tinha ficado longe da minha família. Eu acho que teria sido um ano difícil. Mas eu Difícil. acho que a gente se acostumou, principalmente porque Se na adapta. época, né, não tinha, né, as facilidades que a gente tem hoje em dia, de tipo ligar e se ver, né? Porque isso ajuda muito na saudade, né? Naquela época era mais complicado. Eu sei porque depois eu comecei a trabalhar como modelo e fui embora, e o que eu mais sentia era saudade de casa, né? Ainda Então, mais sempre o fuso devendo, horário, né? sem contar com o fuso horário, exatamente, que é difícil, né? Então, assim, eu acho que eu me adaptaria, como eu me adapto, né, normalmente, mas não seria fácil. É, eu também acho. Mas eu É, fiquei pensando depois nisso. Agora, eu também não sei, né, se a agenda, de repente, é tão ocupada que você nem tem tempo, né, também de. Óbvio que vai sentir saudade, mas quando você está muito ocupada, é mais fácil, né? Eu Ah, que com sou uma certeza. pessoa ansiosa, né? Se eu tô com a cabeça ocupada fazendo coisa, eu não O fico tempo tão passa. ansiosa, né? Então, eu acho que tem isso, né, também. Se a agenda fosse, eu não sei, né, como é a agenda, mas se a agenda for muito cheia, né, eu acho que também ocupa a cabeça. Você chega em casa cansada, mas a saudade de casa sempre vai dar, né? Não, e óbvio, sem falar que ia sim. ser uma experiência muito interessante, né? Tu vivenciar isso por um ano, né? Com certeza. Ia ser, não, muito legal, lógico. Dificuldade existe em vários setores, né? Ia ser uma experiência Sempre, nada é legal. fácil. A verdade é que nada é fácil, né? Mas o ser Você tem humano que é um ver ser como muito encara, né? adaptável, né? O ser humano é o ser mais adaptável que existe. Então, com Com certeza, certeza, com certeza. O Brasil só ganhou um ano, em 1968, com Maria da Glória Carvalho, né? Então, só esse ano aí que o Brasil venceu. O resto não chegou mais nem.
o mais perto que o Brasil chegou foi em 76, segundo lugar em 76, e com a Miss Rio de Janeiro, que ficou em segundo lugar no Miss Brasil 76, e em 1981, com o segundo lugar da Miss Paraná, né? Então, fora isso, até hoje o Brasil não chegou no top 3 mais, assim, do concurso, assim. É Pois meio... é. Uma pena, né? Porque eu acho a nossa beleza tão única, né? Tão a gente única, a gente é tão misturado, isso é uma coisa tão bonita, né? Não, não, eu acho que você me perguntou isso na outra live, você falou o que que falta? Eu falei, eu acho que é um pouquinho de sorte. Um pouquinho de sorte, né? Porque bonitas somos, preparadas hoje em dia, principalmente também. Não consigo entender, né? A gente não conseguir ganhar ou chegar nos top 3 há tanto tempo, né? Pelo que você falou, a última foi em 81. Poxa, Isso. São bastante tempo, né? 44 anos. 44 É, anos, né? Meu Deus. É Agora, incrível, né? Se a você pergunta... pensar a nível de Brasil, realmente é muito tempo, né? Muito tempo. gente, E o tem alguém Brasil está perguntando que lá time todo vocês ano. torcem. É. Vocês estão Depende vendo aonde. aí? Que time você torce, Fernando? Aqui em Porto Alegre, só Inter. Inter. Eu sou Flamengo. É, Ah, no Rio de Alguém Janeiro, eu está sou Flamengo. perguntando aqui na live e já é, fizeram duas vezes a pergunta. Quer que a gente é, responda? É, em São é Paulo, eu o sou Cristo. Corinthians. Eu É, moro em São pronto. Paulo. E aí a pergunta que eu vou fazer para você, Valéria, também vale para a Fernanda aqui. Eu queria saber se teve preliminar no Miss Beleza Internacional 87 e 97. Tipo assim, por quê? Hoje, o Miss Universo, o Miss Mundo, eles trabalham muito com a preliminar, né? Então, o que acontece? As candidatas se apresentam antes para definir quem são as semifinalistas. As 15, as 12, as 20, as 10, o top 20, top 30. E no dia lá só chama aquelas para dar sequência no concurso. No ano de vocês, teve uma preliminar antes para vocês serem avaliadas? Que eu me lembre, não. No meu também não teve, não. No meu foi. Ou se teve. Não, não teve, porque a gente ficou entre as 15, né? Porque se tivesse tido, a gente saberia, né? No meu, não. O meu foi toda aquela apresentação, a dança, né? Que o seu deve ter tido também, que os japoneses adoram, né? Aquela coreografia enorme. Sim. O o desfile de traje típico, o de. E isso. E aí depois chamaram as Era 15, gala, mas praia, né? Biquíni, era maiô, biquíni. era típico e gala. O meu também. E depois chamaram as 15 finalistas, mas não teve nenhuma preparação, não teve nenhuma pergunta antes. Foi tudo meio que na hora, né? É, Pelo menos o meu foi assim. foi. Agora, Exatamente. uma outra curiosidade. Por exemplo, do top 15, eles chamaram ali a terceira colocada, né, a segunda princesa, e depois a primeira princesa. Aí tirou duas, ficaram 13 misses ali aguardando o anúncio de quem seria a vencedora. O que passou na cabeça de vocês naquele momento? Porque assim, chamaram a terceira colocada, chamaram a segunda colocada. Então, quem tivesse ali no top 13 ali, poderia ser a Podia ser a Nenê. primeira, né? Isso. O que Poderia ser a vocês primeira. sentiram ali, naquele momento? Meu Deus, eu não lembro. Eu acho que eu fiquei nervosa, que eu lembro bem. Eu fiquei Expectativa, nervosa né? e ansiosa, mas assim, também bem, se for, se não for, tá tudo bem. Acho que foi essa a minha, se eu me lembro bem, né, desse Nossa, momento. que boa essa tua pergunta, hein? Tô tentando voltar naquela época, mas eu acho Porque é que difícil. não criava tanta expectativa assim, porque, sei lá, eu pelo menos não. É como eu disse, a gente vai querendo e preparada, né? Querendo ganhar, é óbvio. Mas também é aquela coisa meio do pé no chão, né? É difícil, porque o Brasil naquela época tinha aquelas informações de
certo interesse de alguns países mais fortes, ou o tititi de algumas miss que já estavam, sabe, meio que, mas aquela lá, talvez, sabe, algumas já meio que com torcida maior, né? Então tudo isso influencia, não sei. Mas eu não me lembro, não, de maiores expectativas. Agora é com vocês, meninas. E das etapas que tu participou, qual que tu acha assim que foi a mais desafiadora? Então, eu acho que a mais desafiadora foi o National Costume, porque eu tinha uma alegoria nas costas. Então, assim, era uma saia verde, plissada, se eu não me equivoco, um colete super difícil de amarrar, porque era uma armadura mesmo, dourada. Assim, tinha uma tiara na cabeça. Então, assim, eu entrei muito preocupada que aquilo não caísse, né? Porque por mais que amarre aqui, né? E você tem que destilar com aquela leveza, sendo que eu estava preocupada da minha tiara não Não cair. escorregar. Era uma coisa bem alta, assim, né? A tiara. E atrás eu tinha exatamente uma Vitória Régia, que é pendurada no meu ombro. Esplendor. Então, de fato, era uma alegoria. Então, assim, você desfila preocupada que esteja tudo no lugar. E eu acho que deu certo, né? Porque pelo menos eu trouxe o título para casa. Deu certo. Mas, assim, complicado, né? Não é uma fantasia fácil, na fantasia. Um costume, né? Não é um traje típico. Não foi fácil, foi um traje típico complicado. Tive que entrar concentrada, foi difícil para colocar, eu precisei de ajuda, né? Não dava para botar a roupa sozinha. Então, assim, eu acho que Pesado. acho que foi esse, mas valeu a pena. Com certeza. É. Que bacana. E agora eu acho que sou eu, né? Fernanda, o concurso de Miss te abriu muitas portas? Com certeza. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei muito. Foi bem bacana em termos de campanhas, de comerciais e tudo. Claro que tu fica mais conhecida. Eu viajei muito mais, eu participei de muito mais jurados. Eu acho que, claro, com certeza abriu muito mais as portas, sim. Que afinal, tu, de alguma forma, voltei para o Brasil e como o meu concurso foi feito em São Paulo, então eu fui bastante para São Paulo fazer trabalhos e tudo, né? Que era o mercado. Então, foi muito bacana. E acredito que eu soube aproveitar bastante esse período. Ai, que Daí coisa boa. já estava mais ou menos engrenada como manequim, como modelo, né, desde os meus 15 anos. E com isso, claro que alavancou, com certeza. Legal. Meninas, quem foram as companheiras de quarto de vocês na época? Portugal, Suzana. A minha foi a Miss Portugal, a Kátia, que eu morri de rir, eu tenho contato com ela até hoje. E aí eu lembro, eu não tinha nunca, assim, já tinha ouvido o sotaque português, mas nunca tinha tido contato, assim, com uma portuguesa tão diretamente. E aí eu lembro que eu animadíssima, né, novinha, naquele hotel gigante. E aí eu fui na recepção para ver o que que tinha no hotel para fazer. E lá no último andar tinha uma piscina fechada, aquecida. E aí eu lembro que eu falei, Kátia, tem piscina no hotel. Vamos botar um biquíni, vamos? Aí ela fez, vamos. Aí eu saí do banheiro com um biquíni brasileiro, né? Que os nossos biquínis são famosos, né? No mundo inteiro. Ela olhou pra mim e fez, que giro teu fato de banho. Aí eu fiz, eu não entendi nada do que você falou pra mim agora. E eu lembro disso como se fosse hoje. Que giro teu fato de banho, fato de banho. Eu falei, bem, fato de banho, eu acho que ela deve estar falando do meu biquíni, né? Eu imaginei. Era mais difícil, às vezes, entender ela do que a galera que falava espanhol, porque o espanhol, para mim, era como se fosse o português, né? Por causa dos 2 anos que eu passei na Argentina. E ela, às vezes, eu tinha que falar, não, peraí, o que que é giro? Giro no Brasil é girar, né? Ela, não, giro é cool, giro é legal. Eles usam Giro, eu muito falei, giro. Giro. ok. Então, a Kátia, a gente ainda é amiguinha até hoje, assim, de rede social, né?
É, facilidade, né? Naquela época, uma coisa que eu lamento muito, muito, muito daquela época é que a gente não tinha o costume muito da foto, a gente não tinha as facilidades que se tem hoje de celular, então a gente teria muito mais fotos, muito mais material, vídeos. Eu sinto falta disso daquela época, de não ter É, essas é coisas. verdade. É verdade. Tudo era assim. Eu levei uma câmera, mas eram 24 fotos, né? O 36. Sim. 36. E, tipo assim, não dava para desperdiçar, eu acho. Ah, não, era câmera normal mesmo. Acho que era 36, eu acho que eu levei mais um rolo. Mas é isso, né? Não dá para fazer foto à vontade. Você tem que E escolher os também não momentos. sabia se tinha saído boa, né? Só ia saber quando revelasse. Não, Era uma rapaz. revelação de verdade, né? Era uma revelação de verdade, né? É, é. Que coisa mais gostosa essa live. Eu sabia que essa live ia ser muito especial, deliciosa. Duas deusas, 10 anos separando, não é, o reinado de vocês. E praticamente as histórias sobre o concurso Miss Internacional é a mesma, o que vocês passaram. E naquela época, hoje, já dos anos 2000 para cá, ele já vem fazendo o concurso até às vezes visitando cidades assim, além de Tóquio. O concurso de vocês foi só em Tóquio ou vocês chegaram a conhecer outras cidades no Japão? Não, o meu ficou restrito mesmo só a Kyoto. A gente não foi para nenhum outro lugar, não. A gente conheceu, assim, foi o que eu te falei, os passeios que foram feitos foram só em Kyoto. É, só nos parques e por Tóquio, né? Os principais parques, templos. É, eu Sim, também. A sim. gente não saiu muito porque tinha muita atividade em função ali, né? Todos os dias, era jantares, era ensaios, era apresentações em praças que a gente conversava com o povo, né? Que chegava lá e se apresentava em parques, né? Aí eles ensinavam algumas frases em japonês para a gente se apresentar, aqueles konnichiwa, aquelas... No meu ano teve uma música, né? A gente, na hora da dança, a gente teve que cantar. Não foi na hora da dança, foi um pouco antes da dança. A gente decorou um texto, né? Konnichiwa. Era tipo uma musiquinha. Gokigen kaga totemo subarashi. Eu lembro até hoje, você vê, né? Tanto tempo, a memória. A gente não esquece essas coisas, né? Porque teve que repetir tanto, né, para Tanto para aprender, gravar. porque é diferente do nosso. E a gente falava isso em alguma introdução, acho que foi antes da apresentação da dança. Era uma musiquinha, né? Konnichiwa, É, konnichiwa, gokigen kaga totemo subarashi. Que muito legal, é beleza. bem isso. Sabe uma É, coisa que eu boas estou lembranças. aqui admirando e estou encantado assim, são pela faixa aí da Fernanda. Que faixa linda, ela está intacta, né, Ah, Fernanda? ó, Ah, eu botei um verdinho, ó. Estou vendo. mas deixa eu te contar que Porque, aconteceu um perrengue. Não, eu moro em conta. São Paulo. E aí eu vim para Porto Alegre a semana passada e eu ia voltar para São Paulo. E a minha faixa fica aqui em Porto Alegre. Eu levei para São Paulo, né? Porque eu ia fazer a live lá. Só que eu fiquei mal, né, com a sinusite e não pude voar e fiquei aqui em Porto Alegre. Peço para trazer a faixa para o Sedex 10 para Porto Alegre. Acredita que de sexta-feira que eu botei no Sedex 10 chegou hoje? E eu já tinha dado Nossa, até como perdida. nossa, e o Sério. desespero que dá, né? Não, e a A minha minha ficou louca. faixa, a sua faixa é amarela, né? A minha é verde. Verde escrito amarelo. A minha tá em Natal, ainda está nas coisas da minha mãe, né? Minha mãe já falecida, mas sabe aquelas coisas que ela botava e falava assim, não, daqui ninguém tira, Sei. sabe? Aí até o Josenildo falou, Valéria, usa a sua faixa. Eu falei, Josenildo, eu tenho que trazer a minha faixa quando eu for para Natal, porque geralmente eu vou todo dezembro. Só que eu acabo esquecendo. Mas tá lá, guardadinha, lá eu sei que tá segura, né? Tanto que eu me mudo para tanto canto, agora mesmo, né? Eu acho que eu comentei, né, Josenildo? Acabei de me mudar de Brasília para Brasília mesmo. E aí, nessas mudanças, eu tenho medo de perder, né? Lá eu sei que tá seguro.
É, eu deixo aqui com a coroa, deixo tudo aqui em Porto Alegre. Isso, É que é esses acessórios. na nossa casa, né? É onde a gente acha que é o lugar seguro, né? Esses acessórios são as verdadeiras premiações que vão ao longo do tempo, são lembranças palpáveis que vocês trazem daquela época. E isso é uma magia, é uma coisa linda assim que vocês conquistaram. É como um troféu mesmo. É uma É. faixa que simboliza uma conquista, uma vitória. E por isso que eu sempre peço, os fãs, os seguidores adoram printar a Miss com a faixa nas lives. Eu E vou tá certo, trazer, Joselina, eu estou te devendo a faixa. tá certo. Na próxima, quando você for me mostrar a faixa, vai ser ao vivo, vou tirar foto com você, vai ser muito legal. E depois com Fernanda também. Fernanda Com o vindo aqui maior em Recife. prazer, com o maior prazer. Bem, meninas, agora é com vocês aí. Tem mais algumas perguntas aí com vocês. Praticamente para mim aqui eu já terminei. Só tem uma única pergunta aqui no finalzinho da live. Eu tenho uma curiosidade, saber, Valéria, Pode falar. qual, qual a tua opinião sobre a maneira com que é feito os concursos hoje? Porque é muito diferente da nossa época, né? Eu acho É, assim, a maneira de se vestir, a maneira de desfilar, a maneira de se apresentar, absolutamente diferente da nossa época. O que que tu acha de tudo isso? Nossa, é difícil, né? Eu acho que eu lembro que eu conversei com o Josenildo da outra vez que as misses agora, elas mesmas se divulgam, né? Porque como tem as redes sociais, né? Então, eu acho mais fácil o trabalho delas de divulgação. O estilo é muito diferente do nosso, né? Hoje em dia parece um show, né? Parece. Eu vi algumas coisas na internet, umas coisas eu acho muito legais, outras coisas eu acho desnecessário. Por exemplo, as meninas berrando o nome do país, eu acho feio, eu acho deselegante, Concordo. eu não acho bonito. Essa parte das meninas conseguirem, né, se autopromoverem, eu acho muito legal, porque elas mesmas fazem a publicidade delas, né, através do Instagram, de seguidor. Isso eu acho bacana, que a gente nunca teve, Tem né? mais Então visibilidade, né? Lógico. a gente dependia da mídia mesmo, né? É, Jornal, revista. Hoje em dia, elas próprias colocam fotos e hashtags e elas mesmas se divulgam. Quanto ao desfile, eu achava na nossa época mais bonito, mais mais elegante. charmoso, mais elegante. Agora eu acho um pouco over, mas assim, as épocas vão mudando, né? Então, assim, mas é a minha opinião, né? Eu sou uma Miss de Sim, 97. sim, As imagina, coisas eu em mudam, né? 87. Na minha época, eu usei muita calça de cintura baixa. Hoje em dia acham cafonérrimo, né? Você também deve ter usado muito cintura Sim, baixa. sim, Hoje em dia sim, não com existe mais. certeza. Realmente, assim, as coisas vão mudando, né? E tem coisas que eu acho legal e tem coisas que eu acho que deveriam, por ser um concurso clássico, eu acho que deveriam continuar como eram Mantendo. antigamente. Ah, eu concordo, concordo plenamente. Dá aquela certa nostalgia, daquela coisa mais elegante, mais passarela de Miss. Exatamente, mais Não Miss, passarela de né? Mais moda, não Miss, passarela de não tão moda. showgirl, né? Não tão. É, Porque não é é, nem modelo também, né? Hoje em dia eu vejo uns concursos que é uma coisa over, né? Não é que é feio, é over. é. Não é meu estilo. É, eu concordo. É por É isso essa mesmo a que eu perguntei, opinião, que eu pensei que era só. Josenildo? Não, eu pensei que era só eu que percebi, que achava isso, porque, claro, sou de 87, né? A gente está comparando com hoje em dia. Mas só que hoje em dia eu acho que realmente tem coisas que ficaram over, sabe? Perdeu um É, pouco a elegância. Eu acho que é exato, foi o que eu isso. falei, né? Eu acho que essa coisa do Miss, né? Do porte, né? Do tchau delicado, né? Do beijinho ainda rindo, quase, praticamente.
essas coisas se perderam, né? Virou um show, né? Um show, ela joga o cabelo, Poucas fazem mão na isso. cintura, né? É outro estilo, não é a É minha passarela. vibe. Respeito, mas eu achava mais elegante antes. É. Josenildo, o que que Sim. você acha, Josenildo? Queremos saber sua opinião. Olha, eu que na década de 80 era um menino, né? Praticamente tinha 87, 17 anos naquela época, e 97, 27 anos aí. E acompanhando a década de 90, eu digo uma coisa para vocês. Vocês são muito queridas, vocês construíram uma história no mundo Miss, vocês são duas deusas da beleza, assim, e que encantaram gerações, né? Todas as pessoas que acompanharam a trajetória das Misses anos 80, 90, gostam muito das suas rainhas do passado. Então, uma das minhas missões principais aqui foi criar esse canal, foi trazer vocês, conhecer a história de vocês, e estar hoje inovando com esse formato de uma nova live assim, entre rainhas, entre esse bate-papo gostoso do nosso dia a dia e também da experiência que vocês passaram no ano de vocês. Então, assim, isso é gostoso, isso é maravilhoso, assim, a gente ter essa presença de vocês assim aqui, debatendo, conversando, dando suas opiniões. Então, assim, entre as missas de hoje e as missas do passado, eu fico com as missas um pouco do passado, porque eu vivenciei, né, aquela tempo, aquela mudança, transformação, internet, redes sociais, tudo, a gente vem acompanhando isso. Então, assim, tem coisas que realmente hoje está muito artificial. Então, é muito concurso. Antigamente era um Miss Brasil que unificava as três representantes, internacional, mundo e universo. Hoje é E aí eu não muito pode. proliferação de concursos. Aí o que acontece? A gente não sabe mais a quem vai para onde que vai, aí fica aquela coisa assim, né? E Uma eu vou falar, poluição vou muito fazer um sonora. adendo, assim, né? Não que não existia no nosso tempo, mas hoje as meninas muito novas estão fazendo muito essa coisa da harmonização facial, né? Acabou aquela beleza natural, a beleza que, né? Ah, nasci assim. Às vezes tem um nariz grande, mas combina com o rosto, sabe? Não tem problema, é bonita. Acho que as meninas hoje em dia estão ficando todas um pouco com aquele mesmo, né? A boca, o nariz que empina, né? E eu acho que tem que fazer botox mesmo, que eu não sou contra, mas, né? Desde que seja para sua idade, né? Não quero, estou ficando com rugas de expressão, aí vai lá e faz o botox. Mas eu vejo cada vez mais meninas tão novas e tão mexidas, né? É, beleza produzida. Acabou a naturalidade, né? Na nossa época, a gente era bonito porque era bonita, né? Porque não tinha muito, assim, o que fazer, a não ser que fosse cirurgia plástica, né? Plástica sempre existiu. Essa coisa da harmonização facial, acho que deixou todo mundo muito, muito parecido, né? É verdade. Acho que perderam a mão. Eu acho que é Nos um concursos de excesso beleza, né, desnecessário. principalmente, né? É sempre uma boca que tem todo mundo a mesma boca, né? É E nariz fino, todo mundo uma nariz fino. um maxilar muito marcado, porque todo mundo fez a. Não estou falando, não estou generalizando, né? Mas acontece, né? A gente vê Muito, muito nos concursos. muito, muito. É É. verdade, pastor. Fernanda, o Giovanni Becker do Mundo Miss RS, ele diz, Fernanda lembra que vieste em Santa Maria, num baile municipal com a faixa de Miss Brasil, com a Lembro. fantasia branca e o corpo sempre escultural. Ai, querido, eu lembro sim, lembro. Giovanni, um beijo, querido. Valéria, o Lembro. Evandro Ferreira aqui está perguntando se você ainda trabalha como modelo. Não, com. Eu parei em 2012, porque minha mãe adoeceu, e aí eu voltei, eu estava morando em Miami, voltei. Eu casei e aí
minha mãe adoeceu, eu comecei a cuidar dela e logo em seguida eu engravidei do meu filho, do Noah. Aí agora que ele já tá maiorzinho, eu tô pensando em voltar. Olha Que que agora já, maravilha. eu já tô sentindo. Meu marido morreu de rir, que eu falei que eu já tô sentindo a síndrome do ninho vazio. Ainda nem tá. Ele faz 12 anos agora, dia 18. Mas já não precisa mais de mim, que nem precisava antes, né? Imagina Ele eu só que já tenho o ninho vazio. Ou seja, dá vontade de trabalhar, né? Porque realmente eu parei para seguir, né, meu marido nas viagens dele e tal. O- esse ano foi. O ano passado eu já comecei com a ideia, e é esse ano que eu estou vendo toda a minha geração de amigas, né, dos 40 a mais voltando, aí me deu vontade, né? Ah, Então, Aí mas tem o que começa a dar Evandro, voltar. uma, aí começa a dar uma olha, coçadinha, né? Valéria, Ah, mas o Evandro, o Giovanni Becker está dizendo aqui, Valéria, você deveria ser a representante brasileira no Miss Universo. Ah, do ano do meu concurso, né? Não, não, hoje, na atualidade, porque Hoje? não existe, Ai, gente. não existe mais idade para concorrer no Miss Universo. Fernanda também pode concorrer, porque não, Mas olha só, isso inclusive, foi uma coisa que eu achei muito legal. Não foi a Miss Argentina que ganhou? Acho que ela tem. Era 51 anos, é não, isso? ela ficou em segundo lugar, 60 anos ela tem, ela ficou em Olha segundo aí. lugar. E você olhava a mulher, você não dizia nunca. Bem, as argentinas têm isso, né? Porque elas são magras e com cabelão, né? Então elas não realmente não aparentam ter a idade que têm. Agora, 60 anos, gente, eu achei fantástico, participando do nossa, Miss, e assim, é um e ficando em arraso, segundo 60 lugar. anos. Ficando Que em segundo maravilha. lugar. Eu achei Não Legal. fantástico. existe, Não não sei, eu existe acho mais que para limite de participar idade. de concurso hoje em dia, eu ficaria muito nervosa. É engraçado, né? Porque na época dos meus concursos eu não ficava. Eu acho que, como eu era muito nova, muito jovem, você não realiza direito, né? A Ah, é outra cabeça, responsabilidade né? daquilo. 20 e poucos anos é outra cabeça. Eu acho que a gente agora já passou por tanta coisa, por Eu, maternidade, por outras você não situações ficaria que, nervosa? Eu com acho que eu ficaria muito certeza, mas nem Eu acho que eu ficaria imagino. muito nervosa se eu fosse participar de um concurso. Tipo, Não, todo nem o imagino. nervosismo que eu não tive no Miss Brasil, todo o nervosismo que eu não tive no Miss Internacional, se eu fosse participar hoje em dia, eu ficaria muito nervosa. Eu Com acho. certeza, nem pensar. Mas, nossa, nem pensar. Né? Tá certo, meninas. Então, o que é que vocês têm aí mais alguma coisa sobre Tóquio? Alguma curiosidade, uma para outra? De Tóquio? Não, eu Olha, acho também de Kyoto. Eu falei, né, o que a gente conheceu, né, que foram os templos, que é o que a coisa que mais tem no Japão mesmo. E o maravilhosa, por resto sinal. foi aquilo maravilhosos. E de resto foi aquilo que a Fernanda falou. A gente não tem muito tempo livre, né? A gente chega de noite, tá exausta. Quer ir relaxar na piscina do hotel quente, entendeu? Sem obrigação com ninguém, né? Sem fotógrafos, né? Porque a gente também fica nessa função de fotógrafo, né? 24 horas. E é É, isso. é E verdade. E é agora, um lugar que tem que conhecer, porque é maravilhoso. Eu, pelo menos, amei. Ai, A eu também cultura adorei. é tudo muito diferente, nossa. então já se encerrou as perguntas entre vocês aí. Ou vocês têm mais alguma pergunta entre vocês? Não, acho que eu fiz todas. Também. Fernanda, também tudo ok? Também. Também, até Pronto. mais um pouquinho. Eu vou fazer a minha última pergunta aqui para encerrarmos a nossa live maravilhosa. Vocês duas voltam a elogiar, estão lindas, Ô, Suzane, belíssimas Obrigada. nessa noite obrigada. e Querida. maravilhosas. E a pergunta que eu faço para vocês duas é: quais são as melhores lembranças de vocês do Miss Beleza Internacional 1987, Fernanda, e 1997, Valéria? Ah, eu vou
eu vou repetir que realmente foi uma coisa que me marcou muito, foi ter podido conhecer o Japão. Porque nem em pensamento eu ia conseguir viajar para o Japão, ficar 28 dias e conhecer a cultura de um país tão diferente do nosso, com 22 anos, sabe? Então, assim, um lugar de cultura diferente, de tudo, absolutamente tudo diferente, apesar de eu ter tido muito problema com a alimentação, valeu muito, muito, muito. Sabe, o único perrengue meu foi a alimentação, mas ainda assim a gente tinha o socorro lá do café da manhã intercontinental que salvava, mas no mais, Guarda assim, uma fruta, guardava uma fruta na bolsa, né? Que a gente chocolate, pega uma. não, É, chocolate, chocolate, chocolate. chocolate na bolsa sempre. Então, assim, ó, os passeios, o que a gente aprendeu da cultura deles, como eu disse, né, aprendi um pouco sobre bonsai, sobre a ikebana, sobre o origami. Então, foi tudo coisas que até hoje eu ainda trago para minha vida, né? Eu fiz na minha casa, mandei fazer tapetes de desenho de origami Olha que legal. pelas pontas. Eu consegui encontrar em São Paulo uma empresa que fez para mim. Eu tentei, né? Porque é uma dificuldade muito grande tu cultivar o bonsai, não é fácil, tem que ter tempo. Né? Acabei desistindo porque eu viajava muito, e acabava perdendo. Mas assim, foram coisas que eu trouxe um pouco para minha vida. Então, foi uma das viagens mais lindas que eu fiz até hoje. Tudo isso que a Fernanda falou, mas assim, as amizades que foram feitas, né? Que não se perderam, apesar do tempo. E os momentos vividos lá, que foram incríveis, né? E é isso, são as lembranças que a gente guarda, né? É. Com certeza. Quando Valeu muito a pena. você falou, Fernanda, da alimentação, né, de pegar uma fruta, então eu me lembrei da Maria Cláudia Barreto, a Miss Brasil Internacional 2006, ela que deu a primeira live em janeiro, né, em dupla, com a Ivana Carla, e aí ela disse que, com relação à alimentação no Japão, ela passou muito perrengue, aí ela tinha que se alimentar com frutas, porque ela não comia aquela comida japonesa, assim. Tem Então, gente que ela não come, né? Coisa crua. Não é nem, você não come frutos do mar, tem gente que não come coisa crua, né? Não Não como gosta. coisa crua. Não como É, coisa crua, não como frutos do mar, não como aquelas bolotas de soja. Não gosto de nada daquilo. Era o café da manhã e chocolate. então o chocolate te alimentou. Pelo menos você estava com a serotonina lá em Mas cima, né? voltaria, viveria tudo de novo, porque olha, foi muito bacana. Valeu Eu a pena. aproveitei. Valeu muito, nossa, muito. O Amei. Gohan, pelo menos, você comia, né? Porque o arroz é gostoso. Sim, sim, sim. O O Gohan arrozinho. dá pra comer. O Gohan acho que é uma delícia. Meu filho pede pra eu fazer Gohan pra ele. Eu morro de rir. Mãe, faz Gohan pra mim? Eu falo, faço, meu filho. Que legal. Ele Bacana. adora. Vai entender, né? Que maravilha! A missão cumprida, live concluída, a terceira live Depois sobre a de versão muito do sacrifício, né? Da gente tentar e tentar e conseguimos, tentar. Fez a gente sofrer, né? conseguimos. Mas não A desistimos. live boa é Não, a live difícil, live difícil é que é boa. Então, assim, eu sabia que ia dar tudo certo, porque essa noite era nossa, e foi assim, tudo é, agendado, tudo organizado, e não podia dar diferente. Uma live maravilhosa. Faço voto que vocês duas, com essa interatividade virtual, se tornem grandes amigas e que Ai, com troquem certeza. muitas com ideias, assim, certeza. porque esse é o objetivo maior, a amizade, né? Que quanto mais cultivada, ela vai florescendo, dando frutos maravilhosos, assim, e que vocês se encontrem nos eventos, e que vai ser muito legal. Então, assim, terceira live sobre a versão do Miss Internacional realizada, e que foi um prazer muito grande ter você, Fernanda Sirena, Miss Brasil Beleza Internacional 1987, e você, Valéria Blom, Miss Brasil Beleza Internacional 97. Meninas, deixo a palavra com vocês agora para se despedir dos nossos seguidores com as suas mensagens finais. Primeiro, eu quero te agradecer muito, porque esse convite foi muito bacana relembrar
porque há muito tempo a gente não tem esse costume do dia a dia, eu não tenho esse costume do dia a dia de conversar sobre a época, né? A não ser de vez em quando que a gente fala com os parentes ou com algumas amigas, mas de relembrar assim tanta coisa gostosa, a gente consegue se voltar no tempo, naquela época que a gente estava lá, e hoje foi muito bacana. Muito obrigada pelo teu convite. Adorei, Valéria, te conhecer. E como disse o Jocenildo, se Deus quiser, a gente vai continuar se encontrando, né? Para ver se a gente. Ou em Brasília, ou em São Paulo, não sei. Quando vier por Brasília, por favor, me avise que a gente marca um almoço, alguma coisa. Eu não sei Com o que que eu certeza. mexi. Eu mexi em alguma coisa aqui que eu fiquei gigante agora, mas tudo bem, agora eu vou deixar assim mesmo. Né? Tá ótimo. Josenildo, também quero te agradecer imensamente, como eu já falei antes, o seu trabalho é muito importante para não deixar, né, essa nossa história morrer, né? Porque o tempo vai, óbvio, novas surgindo, né? Novas misses, e aí, para não deixar a nossa história morrer, é muito importante o seu trabalho, já te disse isso, Verdade. volto a dizer. Agradeço mais uma vez pelo convite. Fernanda, adorei te conhecer, um prazer enorme. Totalmente. E, como falei, quando vier, você falou que mora em São Paulo, né? São Paulo. São Paulo eu vou mais do que Porto Alegre, por exemplo. São Paulo foi onde eu trabalhei muitos anos, né, da minha vida como modelo. Tenho muitas amigas em São Paulo. Então, quando eu for a São Paulo também, de repente a gente se encontra, marca um Ó, almoço. prazer, vou adorar. Você, se vier em Brasília, me avisa também que a gente marca alguma coisa. Com E é certeza. isso. Quem está assistindo a live, um grande beijo. Obrigada pela audiência, Beijo para pela todo paciência mundo. de nos esperar, né? Depois de tanta batalha para conseguir Foi. entrar. No final deu certo. É isso. Sim. Obrigada, Josemildo. Eu quero ver esse registro em fotos de vocês juntas mandando para mim. Eu vou aguardar esse momento mágico. Pode Pode deixar. Maravilhoso. deixar. Meninas, Obrigada, muito gente. obrigado mais uma vez. Um beijão para todos vocês. Obrigado a todos os seguidores aqui do TV Miss Brasil Forever. A live vai estar salva aqui no Instagram e amanhã ela estará no canal Miss Brasil Forever no YouTube. E muito obrigado por essa live sobre a versão do Miss Beleza Internacional. Beijos, meninos. Boa noite a todas Beijo, vocês. Boa beijo. Boa noite. noite para Tchau. vocês. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau.